Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, aliás, no Evangelho de Marcos, perdão, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Leremos do verso 24, a parte A do verso 24 até a parte B do verso 24, perdão, até o versículo de número 34, até o final. Eu falo a parte B porque aqui na minha Bíblia ele está dividido, né, por conta dos relatos aqui, das histórias que foram separadas na impressão, mas em alguns outros exemplares, talvez esteja tudo junto, né? Então é Marcos 5, 24b até 34. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela lhe operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que mesmo sem nos aprofundar, ó Deus, na busca do conhecimento, apenas a leitura, Deus, de uma prova de amor e de um relato de amor como esse, nós somos tomados, ó Deus, o nosso coração é tomado, ó Deus, nós somos fortalecidos, sentimos, ó Deus, também amados. A tua palavra transmite o teu amor. Nós queremos, Senhor, ir um pouco além. Nos permita ir além daquilo que o Senhor pode nos ensinar e aquilo que nós também precisamos aprender. Nós não estamos aqui para um exercício religioso, o cumprimento, ó Deus, de um ponto. Não, Senhor. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, para conhecer. Eu sei que o Senhor também nos trouxe aqui para se revelar, e, ó Deus, e nos fortalecer e nos ensinar. Por isso, Senhor, complete, ó Pai, esse encontro, o propósito do coração do Senhor com o que o Senhor colocou em nosso coração, e assim cumpra a tua vontade, e seja tudo para a glória do teu nome. Traga-nos entendimento, e assim, ó Pai, o Senhor receba toda a glória e toda a honra. Oramos repreendendo todo o atrapalho mais uma vez e declarando que este lugar, ó Deus, é tomado pela tua presença, pelos teus anjos, ó Deus, e apenas o teu Espírito e o Senhor, ó Deus, passeia sobre este lugar. Assim como também já ministramos sobre as crianças, também pedimos que o Senhor se estenda por toda a extensão, ó Deus, ó Pai, guardando e também ministrando a cada um daqueles que aqui estão. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor fale ao coração do teu povo, que nos acompanha também neste culto, através dessa transmissão. Que a tua palavra, ó Deus, ó Pai, alcance corações, ó Pai, dos que estão longe dos nossos olhos, mas não estão longe dos teus olhos. Ó Deus, assim oramos, abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu quero sugerir um tema para essa nossa meditação, que o Senhor colocou em meu coração, é esse aí: surpreendente experiência em Jesus. Uma surpreendente experiência em Jesus. Nós temos sido conduzidos a incentivar os irmãos a desenvolverem aquilo que a Bíblia nos leva a desenvolver, uma fé em Jesus. O Senhor, Ele pode operar milagre, Ele pode reverter os quadros, pode reverter as coisas, mas eu quero que você nunca esqueça que a base da sua fé, da sua adoração, deve ser em Jesus. Nós temos vivido um tempo onde os resultados pelos desvios que aconteceram um tempo atrás têm sido resultados que têm causado impactos de grande destruição na mente daqueles que ainda não conheceram Jesus. Enche as igrejas, fazem parte às vezes dos cultos, mas ainda não conheceram. São, podemos dizer que, analfabetos acerca do que é Jesus. Conhece o que Jesus pode fazer e às vezes tem os seus olhos voltados somente para a ganância de tendo Jesus como mais um recurso de se dar bem. Lógico que Ele abençoa, mas qual é essa visão de se dar bem ou de estar bem? É somente voltado para a área financeira, na área de tranquilidade. E Jesus nos faz estar bem, nos permite viver bem, mesmo quando nos falte tudo. O Senhor, Ele é o único que pode fazer isso. E Ele cuida de nós quando nós imaginamos que nós não tínhamos valor algum. Só lembrar do que aconteceu com uma mulher de um povoado distante, longe, separado do povo de Israel. O Senhor manda o profeta à casa dela para que ela cuidasse do profeta Elias. E na verdade, Deus estava demonstrando ali o cuidado dele com o profeta, servo dele, mas o cuidado dele para com a casa daquela mulher, que de alguma maneira, não sabemos o porquê, não é relatado na palavra, atraiu o coração do Senhor. Uma mulher que só tinha um alimento, a última refeição. Jesus não chega atrasado, Ele chega no momento certo. O Senhor não chega atrasado, Ele não realiza a obra de qualquer maneira. E justamente o que atraiu o Senhor e levou o profeta é o que levou provisão. E o texto fala que enquanto não caiu chuva naquela região, naquela época, naquele tempo, não faltou farinha naquela panela, nem azeite na botija. Ele é o Deus da provisão. Nada faltou quando nada tinha. É o Senhor. E a igreja desse tempo, ela tem esquecido disso. A igreja desse tempo, que tem a oportunidade de ouvir a revelação exata de quem é Deus através de Jesus, a expressão exata que Hebreus fala sobre Jesus, não conhece Jesus. Eu quero que você o conheça cada vez mais. Esse texto vai nos levar um pouco, a caminhar um pouco mais. Eu quero poder caminhar, talvez, que seja meia milha contigo nesse momento, mas ajudar, segurando a sua capa, para que você realmente receba do Senhor. E se for 1 milha, amém. Se for preciso 2 milhas, mas o que eu quero, meu irmão, é andar contigo, para que você realmente, nós possamos conhecer ainda mais quem é o Senhor Jesus. A história da mulher do fluxo de sangue, além de comovente, ela oferece maravilhosas lições para nós. Nós vamos observar lições maravilhosas acerca dessa experiência. Eu citei aqui como história, lógico, nós lemos e a temos como história, mas entendemos que é algo que aconteceu, não alguma coisa que foi contada, que foi inventado, ou talvez um conto, não, é uma experiência. Então, a melhor forma seria a experiência dessa mulher. Ela é comovente, e ela vai nos oferecer maravilhosas lições. O nome dela, algo impressionante, e o Senhor, Ele não se apega a isso, até porque nós muitas vezes estamos ligados a essa questão de nome. É lógico, gostaríamos de ser chamado pelo nome, ser reconhecido, mas às vezes o fato de querer que destaque o nosso nome, não é para as pessoas saberem quem somos, mas querer que os holofotes voltem para nós, e não para aquilo que o Senhor fez em nós.
Então, uma das coisas que o Senhor coloca e tem na Bíblia é que nós não temos os nomes de algumas pessoas e passaram por experiências grandiosas como essa. Grandes experiências, e olha só, o nome dela, né, não é oferecido, não é apresentado na Bíblia. Mas a história, ela tem sido interpretada por muitos como um grande exemplo de fé e cura divina. E nós temos que entender que que não seja importante, não tenha importância, mas o que o Senhor fez e aquele que fez, nós sabemos quem é. Assim como nós, aquilo que Ele fez na nossa vida, nós vamos levar ao conhecimento dos outros, para que os outros conheçam aquele que fez a obra em nós, não nós. E hoje muitas vezes se divulga o fulano que recebeu, não, porque agora eu tenho isso, agora eu sou aquilo, e pouco se fala de quem fez. Muito estranho, é perigoso. Então o texto não nos apresenta, a Bíblia não nos apresenta, o Senhor não se apega a isso, mas há um interesse em mostrar que é um exemplo de fé na cura divina. Ela tinha sofrido, o texto fala que lemos, que ela tinha sofrido com uma condição debilitante por muitos anos, e não são poucos. Imagina, irmãos, uma situação dessa por 12 anos. Nós sabemos há quanto tempo é narrado aqui, 12 anos de sofrimento, aquela mulher vinha, e algo que causa, né, tanto dor, por conta do enfraquecimento, como a própria fraqueza, ela tornada totalmente debilitada. Não sabemos se esse problema desse fluxo, né, dessa hemorragia, era algo constante, ou talvez algo que se desenvolvia em algum tempo, mas havia-se 12 anos, foram 12 anos de sofrimento. Então, ela já havia gastado, segundo o texto, né, muito dinheiro, e essa tradução diz que todo o seu recurso. Ela já não tinha aonde buscar recurso, ela tinha gastado todo o dinheiro com os médicos, e o pior de tudo, irmãos, sem sucesso. É ruim, né? É frustrante quando nós nos deparamos com o homem. Não é que ele não quer, talvez nós encontramos alguns que não queiram, que não se interessam, né? A não ser que se desembolse valores altíssimos, mas nós vamos nos deparar em determinadas situações que somente o Senhor, e aquilo que o homem consegue medicar ou resolver, é porque Deus, o Senhor, deu todo o conhecimento para que assim fosse. Aquela mulher não tinha tido nenhum sucesso, no entanto, ela acreditou que poderia alcançar a cura em Jesus. Algo maravilhoso é que ela, mesmo desanimada, né, acredito que isso lhe causou desânimo, lhe causava dor, lhe causava tristeza, porque não era apenas a dor e a enfermidade que ela sofria, era algo muito além. Se fosse na nossa época, ela sofreria talvez só o fato da dificuldade, não a dureza da cultura, mas sobre ela ainda vinha o peso da cultura. O que ela sofria não era apenas a dor e a fraqueza daquilo que o seu corpo sofria, daquilo que o seu corpo não segurava, e ela acabava sofrendo com aqueles sintomas, mas sobre ela ainda estava o peso de uma cultura que a massacrava quando se tratava de sangue. Então, cada cultura tem aquilo que lhe causa peso sobre, né, as pessoas, e aquela específica, naquele tempo, era algo que lhe causava muita dor. Então aquela mulher, ela acreditou, o texto vai nos mostrar que ela acreditou que ela poderia alcançar a cura em Jesus. Os recursos se esgotaram em 12 anos, mas durante esses 12 anos, não sabemos quanto tempo, quantos anos ela tinha ouvido falar de Jesus, mas ela ouviu falar de um recurso, e assim foi. Esta história é um testemunho do poder da fé, esperança e da perseverança em face às dificuldades que nós enfrentamos. Eu não sei quanto tempo ou quais dificuldades você tem, ou quais lutas você tem passado, se elas têm causado em você dores no seu físico, na sua carne, ou talvez dores somente
onde nenhum aparelho mais sofisticado que nós temos aí no desenvolvimento da ciência possa diagnosticar, mas é aquela dor na alma. Tem gente que sofre sim. Nós temos vivido um tempo do avanço, do aumento, né, de doenças psicossomáticas, psicossociais, onde a mente humana, da psique do homem, desenvolve por conta das cobranças, das exigências, dos tabus, de tantas coisas, e isso não é externado. O corpo sofre, às vezes a pessoa emagrece, ou talvez a pessoa ganha peso, ou a pessoa perde uma parte de um movimento, ou desenvolve algum outro tipo de enfermidade, e não se sabe o porquê. É a alma, é o coração, são dores. E o pior é que acaba levando muitos até mesmo a tirar a própria vida, a não ter mais gosto de viver. O texto vai nos falar que essa mulher nos apresenta a história dela, um testemunho do poder da fé, esperança. Ela tinha tudo para viver uma vida sem esperança e talvez ter dado fim na sua trajetória muito antes, mas nos mostra acerca da perseverança, mesmo em meio às lutas, contra doenças físicas, contra aquela doença que também lhe causava uma dor emocional, uma enfermidade emocional. Esse testemunho nos mostra também que Jesus, algo maravilhoso, que nós vamos observar também nesse texto, dentro dessa introdução, nós observamos que Jesus, Ele está à disposição de todos. Por um lado, nós vemos a atitude, né, a forma de agir, de reagir daquela mulher que, dentro talvez de uma descrição de problemas e circunstâncias, ela teria todos os motivos para fazer aquilo que nós chamamos de jogar a toalha, mas por outro lado ela não fez. Por outro lado, nós temos também aquele que ele não abandona aquele que o busca, independente de quem seja. Nós temos aqui Jesus, aquele que está à disposição de todos, independente da cultura, independente da condição, independente o que foi o motivo, ou qual foi o motivo que levou. No caso dessa mulher, não foi algo que ela procurou, pelo que nós entendemos, porque se houvesse algo que fosse desenvolvido por ela, o texto bíblico também não iria esconder. Nós às vezes temos tendência, fulano está assim por conta, né, daquilo. Se é um problema, vamos pegar um exemplo, se é um problema no fígado, né, e o histórico é um histórico que teve contato muito com a bebida, então, tem um problema no fígado, mas não se fala que pode ser decorrente ao álcool, sabe, aquilo que nós às vezes tentamos amenizar, a Bíblia não esconde disso. Então nós não sabemos se foi algo, podemos afirmar que foi algo que ela procurou, ela desenvolveu. Porém, nós vemos que Jesus, mesmo que tenha sido, e alguém, talvez que você conheça, ou você que está aqui, tenha sofrido ou esteja sofrendo, Jesus não lança no rosto. Jesus não vai lançar. Ele está à disposição de todos. Por quê? Diante daquela cultura, aquela mulher, ela não deveria e não poderia ter auxílio. Aquela cultura era tão cruel em relação ao problema que ela sofria, que ela era tida por impura, a ponto que ela era proibida de chegar perto das pessoas, tocar nas pessoas. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa tinha que passar por um processo de purificação. Se ela tocasse em alguma coisa, seja uma cadeira que ela sentasse, aquela cadeira tornava impura ninguém mais. Quem sentasse na cadeira que ela sentou, também ficaria impura. Se ela deitasse em uma cama, enfim, ela era chamada a viver uma vida de solidão. Então, alguém que se somava na vida dela os problemas, ou talvez a dor, mas Jesus estava à disposição desse, independente da cultura e até mesmo da condição. No caso dela, nós vemos que ela até buscou, segundo os recursos que tinha, buscou, tentou, investiu, pagou, mas não foi possível, acabou, chegou no limite. Mas aqui nós temos também, nesse relato, algo maravilhoso, um Jesus que está à disposição de tudo. Basta
ir até ele. O testemunho dessa mulher hemorrágica vai nos oferecer lições. Eu quero observar com você essas lições que vão nos revelar quão maravilhoso é se achegar, buscar e confiar em Jesus. Eu não sei a que distância, eu não sei o que você passa, tanto aqueles que aqui estão, como também os que estão em casa, mas, querido, nós vamos observar isso. Eu quero ler contigo e aprofundar um pouco com você. Eu quero ler novamente o versículo 24, a parte B. E nós vamos destacar a primeira lição que esse texto nos ensina acerca dessa experiência surpreendente que nós temos com Jesus. O que devemos fazer? As lições são aquilo que vão nos levar, vão nos impulsionar. Talvez você não esteja passando por algo nesse momento, mas o Senhor te permite receber essa palavra para você compartilhar com alguém. Ou talvez seja algo que você esteja precisando nesse momento, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E olha só o que diz o texto, versículo 24, a parte B, até o versículo 27, a parte A. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Versículo 27, a parte A desse versículo. E eu quero fazer um destaque desse versículo, depois de sabermos um pouco da história dessa mulher. Agora nós vamos observar um pouco da atitude dessa mulher. E diz assim o versículo: tendo ouvido a fama de Jesus. O texto fala que era uma mulher de sofrimento, uma mulher de dores, uma pessoa rejeitada, uma pessoa já sem recurso, mas uma mulher agora com um conhecimento. Ouviu falar de Jesus. Queridos, o que as pessoas precisam para também desfrutar dessa experiência surpreendente com Jesus? E o que esse texto nos ensina, como primeira lição, destacamos que é preciso que as pessoas alimentem-se de Jesus. É preciso ter Jesus como alimento. Por quê? Jesus precisa ser o alimento? Porque Ele é a fonte de esperança. O grande problema é que quando enfrentamos ou se enfrenta um problema, as pessoas, elas se alimentam e elas acabam vivendo, e com isso elas acabam sucumbindo às suas vidas com aquele problema. Aquilo não sai, e ela começa a pensar, e ela pensa, e ela vive dia e noite daquele problema. Nós aprendemos e vemos aqui que a história de sofrimento dessa mulher hemorrágica, ela nos leva a imaginar o quanto ela andava sem esperança, e sem ter a esperança de poder novamente ter aquela vida de volta. Assim como nós lemos no início sobre aquele cego em Jericó, que ele chega em Jesus e fala: eu quero voltar à minha vida, eu quero voltar a ver. É um homem que ele queria recuperar, e recuperando a visão, recuperaria talvez a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua condição de desenvolvimento. Aquela mulher vivia mais ou menos assim, querido, ela tinha perdido tudo, não havia esperança. 12 anos vinha sofrendo daquele mal, muito padecera nas mãos dos médicos, tinha perdido tudo que possuía, e o pior de tudo, diz o versículo 26, pelo contrário, ia sempre piorando. Também você está com alguma situação, algum problema, as pessoas perguntam: e aí, fulano, como você está? Você fala: estou melhorando. Opa, bom sinal. E você fala tanto com fé, como também uma resposta daquilo que o seu corpo, está reagindo. Aquela mulher, durante 12 anos, talvez de longe, as pessoas perguntavam: fulana, como você está? E ela fala: pior do que ontem. E aí, como você está hoje? Pior, e acredito que eu não sei se eu chego amanhã. Sabe aquela situação difícil? Aquilo que às vezes vai nos levando a falar assim: será que Deus esqueceu de mim? Ela tinha esgotado todos os seus recursos, humanamente não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor, segundo o texto.
ia de mal a pior, gastou tudo, talvez dentro da sua comunidade, do alcance, aonde ela poderia ir, todos os médicos, ninguém conseguia fazer algo, pôde fazer algo por ela. Pode-se dizer que ela estava totalmente presa em uma vida de solidão, sem paz, e o pior, refém de uma agonia. Aquela agonia que fala assim: será que eu aguento amanhã? Será que eu suporto? Será que é possível? Essa talvez fosse e tenha sido a realidade daquela mulher. Portanto, algo extraordinário, o texto nos mostra que aconteceu com ela. E, na verdade, foi algo que fez com que mudasse a chave. E nós às vezes queremos que o Senhor, Ele muda e Ele realmente nos dá uma chave para que as nossas mãos assim possa mudar essa chave. Nós precisamos mudar a chave que o Senhor coloca em nossas mãos. E o texto vai dizer no versículo 27 que ela ouviu a fama de Jesus. E aí, queridos, esse foi o diferencial, o achado em sua vida, um alimento agora diferente. Não sabemos, como eu já disse no início, eu não sei há quanto tempo ela tinha ouvido falar de Jesus. Eu não sei há quanto tempo alguém já tinha falado: olha, se você for até Jesus, se você chegar até o filho do carpinteiro, algo vai mudar na sua vida, porque assim aconteceu, e tem acontecido lá em Cafarnaum, assim tem acontecido na Galileia, assim tem acontecido no deserto. Você precisa ter um encontro, você precisa estar junto desse homem. E assim ela esteve, não sabemos se ela morava ali em Cafarnaum, ou se ela foi até aquela cidade. Mas Jesus agora estava próximo dela. E ela já estava totalmente tomada por aquele alimento. Entende-se, ao ponto que ela ouvira dos milagres, a obra do Senhor começou a ser realizada no seu corpo. Um desafio começou a tomar no seu corpo dela confiar que o milagre era possível. Mas tudo isso, irmãos, por conta do alimento. Às vezes nós queremos e precisamos de algo que seja realmente extraordinário, surpreendente, urgente. Mas se não mudar a chave de alimento, ou a forma, ou o alimento, nada muda. E as pessoas às vezes se apegam facilmente em questionar o Senhor, em murmurar, em espraguejar, e não se apegam à fama. Se apegar à fama de Jesus é saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. Às vezes você olha para as circunstâncias que te envolvem hoje na sua casa, na sua família, e você fala: não tem mais jeito. E você está dizendo que Jesus é como um daqueles médicos. Talvez você queira pagar, ou talvez limitado como ele. Seja qual for, você está igualando. Nós igualamos. Aquela mulher fez diferente. O texto vai nos mostrar que ela fez diferente. Ela se apegou naquilo que era importante e fez o diferencial na sua vida. Ela teve um encontro com a fonte de esperança. Quando falamos em se alimentar de Jesus, é entender que Ele é a fonte de toda a esperança. Eu sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu creio nisso. Mas se eu me alimentar, ou começar a alimentar a minha mente, o meu coração, com aquilo que não me traz esperança, estarei desobedecendo, ou indo contra a palavra. E é justamente isso que Jeremias diz: quero trazer a lembrança, o que me traz esperança, o que me pode reverter o quadro da minha vida, o caos da minha vida, e me fazer novamente viver em sorriso e em alegria. Assim aconteceu na vida daquela mulher. Jesus, Ele realiza no interior de todos o milagre, quando nós nos alimentamos dEle, porque Ele gera alimento. Capítulo de número 6 do Evangelho de João, no verso 57, Jesus ensinando aqueles que se diziam discípulos e também os 12, já uma multidão de pessoas, Ele disse assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta,
por mim viverá. Jesus disse: eu vivo pelo Pai. Por isso que Jesus se alimentava do Pai, por isso que ele tinha uma vida de oração. Nós vimos hoje pela manhã a importância de uma vida de oração, a referência que nós temos de orar, de buscar, é na vida de Jesus. Ele nos ensina isso, porque ele vivia desse alimento. E nós devemos viver do quê? Das suposições, das declarações? Não, devemos viver de Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquela mulher começou a se alimentar de Jesus. Aquela mulher começou a trazer para o seu interior o que ela mais precisava: Jesus. Essa é a primeira lição. A segunda nós vemos no versículo 28. E aí ela continuou dizendo aqui, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Irmãos, quando nós começamos a nos alimentar de Jesus, Ele começa a apresentar a nós as suas estratégias, e Ele começa a nos colocar na direção certa. E aí nós aprendemos aqui com a segunda lição: decida ir a Jesus como está. Às vezes as pessoas até ouvem falar de Jesus, até começam a ouvir que Jesus, e ouvem que Jesus pode mudar, mas elas não se dispõem a ir a Jesus. Aquela mulher, ela começou a alimentar-se de Jesus, e começou a ver, e Jesus até permite isso, e de repente aquela mulher decide no seu coração: olha, eu sou impedida, segundo a tradição e a cultura, não posso me aproximar da multidão, mas aquele é Jesus. Aquele é o único que pode mudar a minha história. E aí ela esquece a multidão, ela não apresenta mais os pormenores ou os problemas que talvez poderiam ter diante daquela decisão. Ela começa a estabelecer o plano do que ela deveria fazer, e ela fala: se eu tão somente tocar, e para tocar ela precisa se aproximar, ela precisa se dispor, ela precisa ir. Ela decidiu dar um passo até o Senhor. Por quê, querido? Ele é a fonte de toda a santidade. Ela, diante da sociedade, ela era impura, indigna, mas ela precisava chegar na fonte que a tornaria novamente limpa. A sociedade não entendia, mas Jesus entendia. E a segunda lição vai falar sobre essa impureza. Ela até mesmo impede as pessoas de se achegarem a Jesus, porque elas se sentem indignas. Quantos querem, desejam, mas segundo o que foi colocado na sua mente, dizendo: não, você não pode. Você já foi, você abandonou, e tem sido difícil para muitos retornarem, e você precisa ministrar no coração dessa pessoa, dizendo: vá até Jesus, decida ir até Jesus. Ele é a fonte de toda a santidade. E nós encontramos pessoas dizendo: eu até quero, eu até desejo, mas eu sinto envergonhado, eu vou tentar mudar a minha vida, aí eu vou a Jesus. Querido, ele não vai conseguir nunca, porque quem o pode tornar limpo é somente um. Queridos, nós entendemos que um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável, e essa era a realidade daquela cultura. Se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com alguém impuro, imundo, ela também seria considerada imunda. E por esse motivo, o imundo tinha que estar afastado. Já era uma condenação. Aquela mulher, segundo aquela cultura, estava condenada a morrer com o seu flagelo, totalmente imunda. Mas de repente ela começa a se alimentar, e quando nós nos alimentamos de Jesus, nós recebemos as palavras dele, somos orientados por ele. E assim ele começa a mudar a história da nossa vida. Jesus é diferente do que a cultura que a impedia. Jesus é diferente, a sua pureza é sem igual, ele é a fonte genuína de toda a santidade, e é justamente isso que nós vemos em Romanos, no capítulo 1, no verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, pelo poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor.
O homem por si não consegue se tornar limpo e puro se ele não for a Jesus. Somente Jesus o pode fazer assim. E há muitas pessoas presas, acorrentadas, alienadas dentro de um conceito de que elas não podem, mas elas vão tentar e aí elas irão. Elas devem ir a Jesus, porque Jesus assim a tornará limpa. Quando aquela mulher, mesmo estando imunda, ela toca em Jesus, segundo o que ela tinha decidido, tão somente eu tocar. Essa era a decisão, ela tinha certeza. Quando nós nos alimentamos de Jesus, nós temos a certeza que Ele pode mudar o nosso quadro de pior para aquilo que nós tanto precisamos. E assim aconteceu, quando ela tocou em Jesus, Jesus não ficou imundo. O filho, todas as vezes que ela tinha vontade de abraçar, ela abraçava o filho, tornava o seu filho imundo, segundo a cultura. Quando ela abraçava a sua filha, tornava a sua filha imunda. Quando ela chegava na sua casa, as coisas tinham que ser jogadas fora, porque segundo aquela cultura, não prestava mais, tinha que ser queimada. Mas quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus não tornou imundo, pelo contrário, aquela mulher ficou limpa. Ah, queridos, Ele é a fonte de toda santidade. Toda pureza vem dele. Ele é o único que pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados para a glória de Deus. Irmãos, algo lindo nós vemos nesse texto, que aquela mulher, segundo a sociedade, ela era impura e ela era desprezível. E Jesus volta para ela, em meio a toda aquela multidão, e fala o que para ela? Filha. Eu fico imaginando, irmãos, por que Jesus usou essa palavra tão preciosa? Porque até mesmo seus pais foram obrigados a afastar, a rejeitá-la. Até mesmo seus filhos, porque era duro, é cruel o que é imposto pelo homem. Mas Jesus não. Jesus transforma o homem em pecador impuro, imperfeito. Talvez você sinta assim. Ah, pastor, mas eu não consigo mais, eu acho que eu não sou mais digno, eu já fiz tantas coisas, eu já afrontei a Deus, eu já desobedeci os meus pais, a minha mãe, acho que Deus não vai me aceitar. Engano teu, decida ir a Jesus do jeito que você está. E olha só o que diz Apocalipse capítulo 7, no verso 13 e 14, e um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? E respondi-me: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: estes, os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Querido, Jesus lavou as nossas vestes através do teu sangue. Por que Ele pode nos tornar limpo e santo? E nos recebe, porque Ele tem poder através da sua morte e ressurreição, através do seu sangue. Aquela mulher não entendia, não tinha todo esse conhecimento que nós temos hoje, mas o que ela tinha é o Espírito, que agiu no coração dela, dizendo: vai, filha, você é amada. E assim ela fez. Terceira e última lição que nós vemos aqui, eu quero ler novamente o versículo 27, agora a parte B. Versículo 29 e 30. E a parte B desse versículo diz: vindo-a por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Ah, amados, essa última lição vai nos falar que é preciso rompa obstáculos com fé em Jesus. Você vai desfrutar de uma experiência surpreendente quando você se alimenta de Jesus, quando você decide ir a Ele, e aí com a força dEle você começa a romper os obstáculos. Às vezes nós achamos que não,
Mas quando se decide ir a Jesus, começa a aparecer diante das pessoas aqueles obstáculos, que eles estavam ali, mas agora eles são revelados. Mas é preciso romper. O Senhor continua dizendo: vinde a mim. Ele não foge, Ele não vai mais longe, Ele continua esperando. Por isso Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas para ir ao Senhor, nós somos desafiados a romper os obstáculos que são colocados pelo nosso inimigo para impedir de nos chegar ao Senhor. Essa terceira lição nos ensina que a fé, ela é um instrumento indispensável para a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos romper o obstáculo, e todo obstáculo será rompido. Não é somente pela sua força, você precisa ter força, força de vontade, decisão, mas o que vai mover as suas pernas, e você vai enxergar isso de uma forma muito clara lá na frente, vai ser a sua fé. Aquela mulher, ela ainda não tinha recebido, mas é como se ela já tivesse, porque ela não apenas a teve como indigna, o texto fala que ela entrou por meio da multidão. Ela sabia que ela era proibida, mas ela se enxergava agora como curada. Por isso que ela foi. Quando nós enxergamos a Jesus, nós vamos até Ele, nós recebemos aquele olhar de amor dEle, dizendo: vem filho, vem filha. Foi isso que Jesus fez naquela mulher. Mesmo estando de costa, ela estabeleceu um plano, um projeto, para que ela pudesse chegar, que ela já tinha certeza, convicção, mas ela precisava romper o obstáculo, talvez do medo, das dificuldades ali, das pessoas a reconhecerem, e talvez maltratar, ou talvez Jesus, ela ainda não o conhecia totalmente, e ela usou um instrumento que é indispensável, e está à nossa disposição, chamado fé. Hebreus capítulo 11, nós temos uma lista de homens, que são tidos por exemplos de mulheres, nós temos ali o que se chama os heróis da fé. É uma galeria de pessoas que passaram por dificuldades como nós, em seu tempo, em sua época, e de alguma maneira, com uma atitude de fé, do mesmo instrumento que nós estamos também chamados para agradar o Senhor, eles romperam e eles alcançaram bom testemunho diante do seu tempo e diante de nós. E olha só como o autor da carta aos Hebreus diz no versículo 6, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que assim se aproximam dele, creia que ele é poderoso, que ele existe, e ele é recompensador, de quem? De todos? Não, dos que o buscam. O Senhor, ele é recompensador, não é de todos, queridos, Ele quer abençoar a todos, por isso Ele manda nos pregar a todos, para que todos possam ir, mas aqueles que o buscam, o encontram, através da fé em Jesus. Ela foi curada, física e espiritualmente. Pastor, mas o texto fala que ela sentiu no seu corpo, mas ela expressou com seus lábios publicamente, ela se expôs. Uma pessoa espiritualmente curada, ela é emocionalmente curada, e quando nós somos emocionalmente curados, irmãos, nós não temos vergonha de assumir quem e o que aconteceu conosco. No primeiro momento, ela ainda queria viver aquela história, aquela identidade de anonimato, mas ela entendeu: mas para que se esconder? Para que viver dentro de caverna se eu fui livre? E ela se expõe ainda trêmula, mas ela dá um passo, e ela conta ali toda a verdade. Isso está demonstrando que ela, emocionalmente, ela foi liberta. Fisicamente, ela sabia o que tinha acontecido, ela recebeu naquele momento, e aí ela ouve uma das mais lindas afirmações que nós podemos ouvir, que a igreja, o povo do Senhor: filha,
a tua fé te salvou. Aquela mulher determinou em seu coração romper o obstáculo à sua frente, pela fé, Jesus que a impulsionava, e assim, querido, ela não apenas teve força de vontade, mas também ela se alicerçou na base única que devemos ter e que nós temos de fé. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2, nós somos desafiados nesse versículo. A primeira parte do versículo diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe por que aquela mulher rompeu a barreira? Rompeu os obstáculos da cultura. Ela se achegou sabendo que Jesus era a única fonte como alimento e cura, porque ela não tirou os olhos de Jesus. Isso gerou no seu coração o que ela precisava: fé. Vemos também que Jesus, querido, aqui ele começa a aniquilar, ele aniquila toda e qualquer possibilidade de uma superstição. Jesus, ele não divide o que ele realiza em nós com ninguém, nem mesmo com as suas vestes. Algo maravilhoso que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde, e eu quero destacar aos irmãos, que Jesus não permitiu e não foi atribuído, e ele liberta aquela mulher totalmente e aqueles que estavam à sua volta, porque se Jesus deixasse, ele sabia o que tinha acontecido, como Deus. Talvez naquele momento, por ele estar de costas, ele não sabia quem era, por isso que ele volta, mas como Deus, o texto fala que ele sentiu que saiu dele poder, não foi um esbarrão, não foi um chega para lá, não foi um toque de um curioso, não foi de alguém que chega e toca sobre ele com fé. E essa expressão de tocar, ela vai de forma muito, como que para passar desapercebida, mas ao mesmo tempo não poderia deixar que Jesus passasse. O texto vai nos ensinar, quando estudamos, que ela toca na parte de baixo do manto de Jesus, para que ninguém percebesse, para que ela não fizesse, mas ela toca com fé. Jesus recebe aquela busca, e é liberado sobre ela aquela cura. Mas Jesus, ele começa agora a trabalhar, porque se aquela mulher fosse embora, ela poderia dizer: olha, se você quer alguma coisa, toque no manto, toque na orla, coisas do homem. E Jesus falou assim, bem claro, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Ele pergunta quem tinha tocado nas suas vestes, mas era dele que tinha saído o poder. Jesus não distribui o manto dele. Você consegue entender, irmãos, o perigo da igreja, que ela é levada para uma área de distorção? Aqui se completa que ele é o que cura, não é o manto. E tem pessoas que distribuem o manto, distribuem a parte, distribuem seja o óleo, seja o que for, e aquele que cura é o que salva. Jesus. Como homem, Jesus de fato ele não sabia quem havia lhe tocado, porque lhe tocaram nas costas. Mas como Deus, ele sabia, em resposta a um toque, que o poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre acontecera dele, não das suas vestes. Apesar dela tão somente tocar nas vestes, é o que ela entendia que ela poderia tocar, mas mal ela sabia que ela tinha tocado no coração de Jesus. Irmãos, quando você tem fé, quando nós tocamos no coração, nós chamamos a atenção, a nossa fé, a fé do homem chama a atenção de Jesus, não atrai nenhum tipo de amuleto. Jesus não precisa distribuir amuleto para te abençoar. Jesus, ele nos dá o seu amor completo, a atenção e a restauração. Portanto, nós entendemos que quem cura e restaura é Jesus em resposta à fé, e não a um tecido ou qualquer objeto que seja
supostamente tido por poderoso, místico ou até mesmo sagrado. O único que pode curar é Jesus. Há muitas pessoas que estão enganadas. Elas estão buscando meios de achar que elas podem encontrar a cura. Jesus é o único que pode curar, é o único que pode restaurar, mas nós precisamos romper barreiras. Aquela mulher, ela rompe barreira para tocar em Jesus, não para buscar um recurso que pudesse lhe levar a um benefício qualquer, pelo menos temporário. Jesus traz àquela mulher um ensinamento de que ela fez o que era certo, tocar com fé, tocar no seu coração. Eu quero nessa noite finalizar contigo, lhe convidando a colocar em prática, ou até mesmo guardar no seu coração acerca dessa experiência, e lhe desafiar a pensar, o que falta você também tomar essa atitude? De repente você até precisa, tanto quanto aquela mulher precisava, mas até agora o seu alimento tem sido alimento estragado. Aquela mulher, tudo começou porque ela começou a se alimentar com aquilo que era nutritivo e gerou vida, e esse alimento é Jesus. Alimente-se de Jesus, decida ir a Jesus, e Ele te dará força para você romper todos os obstáculos e as barreiras para você receber o que Ele pode, Ele também quer liberar sobre a sua vida.